Acabou! Acabou! Se você é um pouquinho mais idoso, assim como eu, certamente você está se lembrando dessas palavras. Essas palavras foram ditas por um narrador de televisão quando o Brasil foi campeão em 1994, assim que o Brasil ganhou nos pênaltis. E a alegria, a explosão de alegria foi tão grande que ele gritou: Acabou! Acabou! Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gritando isso, pessoal? Para que você entenda que nós acabamos o mês de Rechivan. E o mês de Rechivan é um mês de águas turbulentas, é um mês onde as energias estão aflorando dentro de nós, a flor da nossa pele. E no mês de Rechivan, essas águas turbulentas se manifestaram na vida de todo ser humano, na minha, na sua e de todo ser humano que habita o planeta Terra, esteve debaixo desta turbulência das águas. Lembrando que toda vez que nós falamos em águas, para acabar nós estamos falando do nosso mundo emocional, nós estamos falando das nossas emoções. É como se nós estivéssemos aí no nosso barquinho da vida e o mar estivesse agitado, as ondas batendo no casco, você mareando lá dentro do barco, sentindo vontade de vomitar, passando mal. É exatamente esta sensação que nós tivemos neste mês de Escorpião que passou, o mês de Rechivan, porque é um mês com muitas energias, tem muita energia fluindo do cosmos, do universo para a Terra. E aí nós não sabemos lidar com tanta energia e as nossas emoções elas ficam agitadas, as pessoas ficam à flor da pele. Você não sentiu isso nesse mês que passou? Eu senti muito isso, pessoal, mas eu passei de maneira incólume, eu passei sem um arranhão, como diz aquela música sertaneja que eu gosto muito, sem nenhum arranhão, não é isso? Pois é, pessoal, o mês de Rechivan traz essa carga emocional muito grande, muita gente padeceu, muita gente brigou, muita gente perdeu emprego, muita gente entrou em contendas, muitas separações ocorreram, justamente porque as pessoas não sabem o que fazer com tanta energia que é emanada no mês de Rechivan. E se você fez as meditações lá no começo do mês passado, da permutação do tetagrama, das letras do mês, se você recitou a bênção, ouviu o chofar e semeou coisas boas nos 2 primeiros dias da lua nova, você teve essa carga emocional das águas agitadas de Rechivan um pouco amenizadas na sua vida. Agora, se você for inteligente, se você for esperto e se você deu ouvidos àquilo que eu te aconselhei, fazer a meditação da permutação do tetagrama e das letras do mês todos os dias durante o mês de Rechivan, então você passou por esse período incólume. Porque o que acontece? As pessoas que não fizeram certamente passaram mal, ficaram mareadas emocionalmente e muitas delas vomitaram. E quando eu digo vomitar, é quando você tem um estresse emocional tal que você despeja palavras negativas contra a sua vida ou para outras pessoas, é quando você não se controla emocionalmente e você acaba explodindo emocionalmente, estourando com as pessoas, sendo mal educado, xingando ou qualquer outro tipo de manifestação de uma emoção negativa que você está sentindo. É por isso que eu comecei este vídeo dizendo: acabou! Acabou! Acabou o mês de Rechivan, acabou esse mês com essas energias tão fortes que as pessoas não sabem o que fazer com elas. E você agora deve estar sentindo uma bonança, aquele mar de piscina que você olha, não tem uma
onda, que você olha e está parecendo uma piscina, que você está louco para mergulhar ou entrar dentro. É exatamente isso que aconteceu nesta mudança de lua, porque hoje começa a lua nova de Kislev, nós entramos aí debaixo da regência de Sagitário e do planeta Júpiter. E é completamente diferente, pessoal. O planeta Júpiter é coluna direita da árvore da vida, é Récede puro. E Sagitário tem essa questão de abrandar e de tornar as coisas um pouco mais fáceis na nossa vida. Além da diminuição do fluxo de energia cósmica, nós temos regendo agora uma constelação e um planeta que vão emanar muitas energias positivas para as nossas vidas. Então, certamente, de ontem para hoje, você já está sentindo a diferença, você está conseguindo perceber que as tuas emoções não estão mais à flor da pele, parece que algo mudou, tem algo diferente no ar, e você está certo se você está interpretando desta forma. O ar está completamente diferente, o ar está muito mais leve, não temos mais aquele peso do mês de Rechivan. Se você é uma pessoa que já iniciou a sua jornada de cabalista, uma pessoa que já está construindo a sua espiritualidade através da sabedoria divina, os teus sentidos extrasensoriais começam a aguçar, e eu tenho certeza que você está percebendo esta mudança na sua pele. Mas se você é alguém que não dá muito atenção para estas coisas, provavelmente você não está enxergando nada disso, porque você nem sabia que essas coisas existiam. Você achou que era o dia a dia, os problemas de cada dia que te faziam ficar estressado, nervoso, etc. Mas agora você sabe que a cada mês do ano nós estamos debaixo de uma energia específica de um dos 12 signos do zodíaco, e cada energia tem a sua eficácia ou o seu efeito em nos influenciar no mundo físico. E aí, quando nós sabemos quais são as energias e nós utilizamos as meditações cabalistas para assumir o controle dessas energias, então nós passamos a controlar as influências que vêm do astral para as nossas vidas e passamos a dominar o nosso mundo interior, não deixando as emoções como um joguete astral, para que nós possamos assumir o controle do nosso destino e criar a nossa realidade de forma consciente. É disso que se trata a lua nova, pessoal. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Muito bem, nós estamos a partir de hoje, a partir das 3 e pouco da madrugada, se iniciou a lua nova de Sagitário do mês de Kislev. E como você está vendo aí na tela, este é o 9º mês e ele é chamado de Kislev. Para fazermos um paralelo aqui, veja que você tem a palavra kiss. Se você colocar mais um S ali, vira beijo em inglês. E depois você tem a palavra leve, que é coração em hebraico, ou em português, leve de leveza. Então, o mês de Kislev é o mês de um beijo leve, o coração leve. As energias estão leves. O mar está pacato, parece uma piscina, não tem turbulência, não tem onda. As nossas emoções estão em quietude, as nossas emoções elas estão calminhas, 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 porque esta é a influência deste mês de Kislev. Por isso eu faço esta brincadeira. Kislev, que é o 9º mês do calendário hebraico a partir de Pessar, que é o mês de Áries, então ele é considerado o 9º mês do ano, tem este nome, Kislev em hebraico, e nós fazemos esta brincadeira, Kislev, sendo o beijo no coração ou o beijo leve, como eu acabei de brincar com vocês. Agora, falando sério, pessoal, então vamos lá. Qual que é o objetivo da lua nova? Vamos explicar um pouquinho o que é a lua nova.
Tem muita gente que acompanha o canal que já sabe tudo que eu vou falar, mas como tem sempre pessoas novas entrando no canal, tomando conhecimento da sabedoria de Deus, é bom que nós venhamos a explicar essas coisas. Então, qual que é o objetivo da lua nova? Vamos entender um pouquinho tudo isso. O objetivo da lua nova é nós controlarmos as energias astrais. Este é o principal objetivo da lua nova. E quem controla as energias astrais, o que que acontece, pessoal? Controla o seu karma. Exatamente. Se você controla as energias astrais, você vai controlar o seu karma. Por quê? Como que isso funciona? Por que que você controla o karma? Porque o karma se manifesta na sua vida através das energias que vão te influenciar a sentir alguma coisa, a pensar alguma coisa, a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Este é o gatilho que vai desencadear um evento na sua vida onde o karma vai se manifestar na sua vida. E se você controla as energias astrais, em outras palavras, o mundo de Yetzirah, o mundo das emoções, se você controla o seu mundo emocional, você está imune, porque o karma não consegue te influenciar, não consegue te manipular, não consegue te fazer inflamar para que você tome decisões negativas e não consegue te fazer definhar como numa depressão, onde você deixa de fazer alguma coisa na sua vida. Então, este é o segredo, pessoal. E é aí que acontece o tal do em Mazal Israel, não há karma para Israel. Por quê? Porque você está controlando as suas energias astrais, que você tem toda a característica do mundo astral dentro de você, é o mundo astral que rege as tuas emoções. É ele que traz influências astrais que vai te levar para um lado ou para o outro emocionalmente, caso você não seja dono do seu destino, caso você não seja Israel, caso você não esteja vigiando e não seja dono do seu pensamento, dono das tuas emoções, no sentido de controlar o seu mundo interior. Vamos lá então, vamos seguir aqui. Então, quem controlar as energias astrais vai fazer o quê, pessoal? Vai controlar o seu karma, vai evitar que ele se manifeste na sua vida. É isso que significa em Mazal Israel. Vamos seguir aqui agora. Como que nós fazemos isso? Essa é a pergunta. Como? Como que isso é possível? Como que isso acontece? Através de 5 passos. São exatamente os 5 passos da lua nova. Existem 5 passos que nós temos que fazer toda lua nova, sempre nos 2 primeiros dias de cada lua nova. Esta é uma ordenança que Deus deu a Moisés, que ordenou o povo para que fizesse isso. Mas esta ordem, na verdade, é um ensinamento profundo de como nós podemos assumir o controle das energias astrais deste mês para que nós possamos passar a controlar o que acontece durante o mês, controlando a influência que vai vir, neste caso, do mês de Kislev, da constelação de Sagitário e do planeta Júpiter, que são os regentes deste mês. Este é o segredo, pessoal. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a meditação na permutação do tetagrama. Depois eu vou explicar isso um a um, ok? Nós temos que fazer também a meditação nas letras do mês. Nós temos que recitar as 2 bênçãos. Nós temos que ouvir o shofar. E nós temos que semear abundantemente. Mas semear o quê? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Os 2 primeiros dias da lua nova é a semente do mês. Tudo que você fizer nesses 2 dias, tudo que você sentir nesses 2 dias, tudo que você pensar, tudo que você desejar, tudo que você fizer, essas são as sementes do mês. É isso que vai subir para o cosmos e é isto que vai se manifestar durante os próximos 28 dias da lua, o próximo ciclo lunar. É assim que funcionam essas influências. Ou seja, o que você
plantar no dia de hoje, você vai semear para todo o seu mês. Então, se você ficar estressado no dia de hoje, se você ficar nervoso no dia de hoje, você vai passar o mês inteiro sendo influenciado pelo estresse e pelo nervosismo. E no lado positivo, da mesma forma, se você hoje cultivar certeza absoluta, se você cultivar alegria, se você cultivar bondade, se você cultivar satisfação, se você cultivar gratidão e você buscar esse tipo de sentimento, enxergar a vida desta maneira, é isto que vai te influenciar todo o resto do mês. Por isso que a lua nova é o segredo de você semear os teus próximos 30 dias, ou o próximo ciclo de 28 dias lunar. A diferença de 30 para 28 é justamente os 2 dias da lua nova, que é o período de semeadura, pessoal. E depois tem 28 dias de ciclo, entendeu como é que funciona isso? Então, como vocês estão vendo aí, existem 5 passos para você controlar o karma na sua vida. Esta é a primeira coisa que você tem que fazer, que é participar da festa da lua nova. Por que é chamado de festa da lua nova? Porque festa induz a alegria. A palavra festa, o termo festa, ele induz a uma satisfação interior, a um estado de espírito de alegria. Por isso que nós chamamos de festa da lua nova, que é para você lembrar que a lua nova é o período de semeadura, onde você semeia tudo que vai te influenciar neste mês que começa hoje. Então vamos repetir juntos quais são os 5 passos. Você precisa fazer a meditação na permutação do tetagrama, nas letras do mês, recitar as 2 bênçãos, ouvir o chofar e semear abundantemente. O que você semeia, o que vai influenciar todo o teu mês. E aí é por isso que é exatamente neste período que o povo judeu faz muita tzedakah. Por que eles fazem tzedakah? Porque é o início do mês, é a semente do mês. Eles estão doando dinheiro, doando para as pessoas e principalmente doando para a causa da Kabbalah, para que a Kabbalah seja divulgada, para que os mestres cabalistas tenham recursos, para que as yeshivás espalhadas no mundo inteiro, para que as pessoas que estão levando o ensino da Kabbalah para as outras pessoas estejam cheias de recursos e abundantes, porque fazendo isso, eles estão investindo na verdadeira obra do Senhor, a verdadeira obra do Todo-Poderoso, que é trazer sabedoria às pessoas, para que as pessoas assumam o controle do seu destino, se livrem do karma, restaurando assim a imagem e a semelhança do Criador em cada uma delas. Este é o segredo, pessoal. Então, se você quer semear alegria, você precisa estar alegre no dia de hoje e fazer outra pessoa ficar alegre. Se você quer semear felicidade, você tem que sentir a felicidade no dia de hoje e tentar proporcionar felicidade para as outras pessoas. Se você quer carinho, você tem que doar carinho. Se você quer amor, você tem que doar amor. Então, tudo aquilo que você doa cresce e volta para você em abundância na sua vida. Então, da mesma forma, se você quer receber dinheiro na sua vida, este é o melhor momento para você semear dinheiro, fazendo tzedakah, ou seja, colocando o seu dinheiro no propósito e na causa do Todo-Poderoso de levar a sabedoria divina a mais pessoas e cada vez mais pessoas sendo libertas na sua consciência. Então fica aí a dica, pessoal. Esse é um dos segredos da prosperidade do povo judeu. Mas você já sabe disso, não é mesmo? Vamos lá então, vamos seguir aqui, ó. Permutação do tetagrama. Qual é a permutação do tetagrama para este mês? A permutação é essa que vocês estão vendo aí. E a pronúncia também é essa que vocês estão vendo. Nós não vamos pronunciá-lo. Você não pode ficar pronunciando este nome, porque quando você pronuncia, você abre as portas dos céus e desce tanta luz. É como se você se colocasse debaixo das cataratas do Niágara ou das cataratas do Iguaçu. Isso não é um chuveirinho, meu amigo. A água desce com violência, com poder,
com muita energia, e você pode se afogar. E a luz que é despendida, ela é muito grande, e você não tem um recipiente suficiente para recolher toda essa luz. Então, a luz que não for recolhida por você será recolhida pela Citra Hará, e você estaria alimentando as trevas, alimentando o poder do caos, o poder maligno, o poder da escuridão no mundo, e isso com certeza vai gerar karma na sua vida. Então não repita este nome. Você só vai falá-lo audivelmente na recitação das duas bênçãos, que é o momento que você ativa isso na sua vida, debaixo de uma supervisão divina, mediante um mandamento divino que falou, que nos ensinou que era para fazer isso na lua nova. Então é somente na lua nova, durante as duas bênçãos, que você pode falar ou recitar este nome audivelmente. E lembrando que este nome, ele é para a lua nova de Sagitário, do mês de Kislev. Então você não vai recitá-lo em nenhum outro mês do ano. Tá claro isso, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Quais são as letras do mês? As letras do mês é a letra Summer e a letra Gimel. A letra Summer é a letra que criou, ou seja, é a consciência divina que criou a constelação de Sagitário. Então, é esta letra que nós temos que meditar para que nós possamos nos conectar com a constelação de Sagitário e darmos ordens ao sistema astral. É para isso que nós meditamos as letras divinas, hospedando estas consciências divinas que nos empoderam para que nós possamos não só interagir, mas também comandar o sistema astral. É isso que é se tornar um Elohim, um Deus na Terra, porque Elohim é todo o sistema astral que cria a nossa realidade. Quando nós hospedamos a consciência divina, nós nos tornamos um Elohim. Em outras palavras, nós estamos influenciando a criação da realidade lá no sistema astral. Por isso que nos é concedido este nome de Elohim. Tá claro isso, pessoal? E a outra letra é a letra Gimel. E a letra Gimel, ela é exatamente a letra que criou a consciência que está por detrás da alma do planeta Júpiter, pessoal. Lembrando que o planeta Júpiter, ele é considerado na astronomia o lixeiro do sistema astral. Mas isso não é pejorativo, isso é muito bom, porque Júpiter, ele representa a coluna da direita na árvore da vida, a Sefirá de Hesed, e fisicamente o que ele faz? Ele recolhe todo objeto ou corpo estranho que adentra o sistema solar, porque a sua gravidade, ela é tão maciça, tão gigante, tão forte, que ele suga para si todo e qualquer objeto estranho que adentre o nosso sistema solar, evitando assim que objetos estranhos venham colidir com o planeta Terra, pessoal. Então, aí você já está entendendo que isso é misericórdia de Deus. É Hesed, e isso está ligado à alma do planeta Júpiter. Ok, pessoal? Tá claro isso? Muito bem, então. Então você já viu aí que as letras do mês são o Summer e o Gimel, e nós também vamos meditar essas letras para hospedar dentro de nós estas consciências divinas, e depois, quando nós ouvirmos o chofar, nós vamos enviar a nossa intenção, o nosso comando, juntamente com a frequência que nós recebemos destes nomes de Deus, dessas letras que nós meditamos, que vai se entrelaçar quanticamente com a frequência astral que está regendo neste momento, que é Sagitário e Júpiter, e nós vamos comandar que nós queremos que as influências deste mês, elas todas desçam pela coluna da direita da árvore da vida, que é misericórdia. E assim a gente assume o controle das energias astrais na nossa vida para controlarmos o karma e passarmos a criar a nossa realidade de maneira consciente, porque você vai passar a vigiar, controlar
e estar atento a todo momento em que frequência emocional você está vibrando. E você vai se esforçar para que a todo momento você esteja enviando gratidão, alegria, felicidade, certeza absoluta, ou seja, altas frequências para que se manifeste na sua vida de volta somente coisa boa. É assim que nós criamos a nossa realidade de forma consciente. E aí você tem que fazer o que tem que ser feito no planeta Terra, de acordo com os teus objetivos, aquilo que você quer da sua vida, e aí é como se o universo conspirasse ao seu favor e as coisas começassem a fluir e dar certo na sua vida. Tá profunda a aula de hoje, não tá, pessoal? Então pega este código, imprime ele aí no seu subconsciente para que você se torne dono do seu destino. Vamos lá, vamos seguir aqui então. Depois nós vamos fazer a recitação das duas bênçãos do mês, aonde nós temos o tetagrama aí, tá certo? E nós vamos recitar o tetagrama, ou seja, a permutação do tetagrama deste mês, que é exatamente quando nós usamos a boca, que é P, que também vem da palavra Pelé, que é milagre, nós vamos, através da recitação, nós vamos materializar as meditações que nós estamos fazendo. É para isso que nós recitamos a bênção e utilizando a permutação do tetagrama específica para esses 2 dias de lua nova de Sagitário. Pelé, milagre em hebraico. É isso que nós queremos, criar Pelé na nossa vida, criar milagres na nossa vida. Por isso nós fazemos a recitação das duas bênçãos. Então vocês estão vendo aí, nós vamos recitar estas duas bênçãos. Depois nós vamos ouvir o chofar. E aqui no chofar nós temos um segredo maior, pessoal. Um segredo maior. O que é que o chofar faz, pessoal? O que é que o chofar faz? Alguém aí sabe o que acontece quando você escuta o chofar? Porque quando o cabalista toca o chofar, ele está meditando nestes nomes de Deus específicos, na permutação do tetagrama, ele está meditando nas duas letras do mês e outros ihuds e outros nomes específicos que o que vão fazer, eles vão elevar toda a frequência mental das meditações que nós estamos fazendo, colocando numa alta frequência, ou seja, na frequência do cosmos, na frequência dos planetas e das estrelas. Porque quando nós olhamos a árvore da vida no sistema do macrocosmos, você vai ver que lá na Sefirá de Hormá estão os 12 signos do zodíaco. Na Sefirá de Biná está o planeta Saturno, que é o almoxarifado das bênçãos divinas. Você já sabe disso. Depois nós temos Júpiter lá em Hesed, nós temos Marte em Gevurá, nós temos o Sol em Tiferet, nós temos Vênus em Netzer, nós temos Mercúrio em Od, nós temos a Lua em Iesod e nós temos a Terra em Malhut. E na prática, todo esse sistema que nós acabamos de citar, eles são redutores de energia, porque a energia vem do cosmos numa frequência enorme, ela entra e é filtrada nos signos do zodíaco e ela é reduzida, depois ela vem para Saturno, onde ela é reduzida um pouco mais, depois ela vem em toda a cadeia desses planetas até chegar na Lua, que é o último redutor, e quando chega da Lua para o planeta Terra, as energias, a frequência das energias cósmicas, elas estão numa vibração que a mente do ser humano pode captar. Então é isso que significa a árvore da vida. Então o que é o chofar, pessoal? O chofar nada mais é do que o inverso disso. O chofar, nós vamos pegar a frequência mental do cérebro humano e através do chofar ela será transformada na frequência mental da mente de Adão Kadmon, ou seja, na frequência mental do cosmos, dos planetas e das estrelas. É isso que o chofar faz. Por isso que é tão importante nós ouvirmos o chofar nos 2 primeiros dias da lua nova, e você também pode ouvi-lo todos os dias durante o dia. Você só tem a ganhar com isso. Vamos lá então, olha lá. Então o que o chofar faz? Ele transporta os comandos. Que comandos?
As meditações que nós fizemos na permutação do tetagrama, a meditação nas duas letras do mês, a materialização disso quando nós recitamos as duas bênçãos, e agora nós queremos enviar para o cosmos, para Elohim, para o sistema astral, este comando que nós queremos que a influência que venha a partir do planeta Júpiter neste mês sejam energias positivas, que elas desçam pela coluna da direita na árvore da vida e que elas somente nos influenciem de maneira positiva. É isso que significa transportar os comandos. É isso que o chofar faz, ou seja, ele aumenta drasticamente a frequência vibratória do pensamento humano a nível do pensamento astral, do pensamento dos anjos, dos planetas e das estrelas. Em outras palavras, nós estamos comandando o sistema astral, enviando ordens para o sistema astral, pessoal. Agora, qual que é o próximo passo? Nós já fizemos os 4 primeiros passos, agora nós precisamos do 5º passo. E o 5º passo é exatamente aquilo que eu estava falando no começo do vídeo, é o dia da semeadura. Nesses 2 primeiros dias, tudo que você fizer, tudo que você sentir, tudo, tudo, tudo mesmo. Esta é a semente que você está enviando para o cosmos e é isso que vai voltar para você nos próximos 28 dias da sua vida. Então, o que você tem que fazer durante esse período? Semear abundantemente. Mas você vai semear o quê? Tudo que você quiser. Quer carinho? Semeia carinho. Quer amor? Semeia amor. Quer emagrecer? Semeia fechar a boca. Quer mais saúde? Vai para a academia. Ou seja, a vida é prática, pessoal. Tudo que você semear no mundo físico e tudo que você semear a nível de pensamento, a nível de emoção, é isso que você está semeando. Isso vai crescer durante o mês e vai retornar para você em influências, em coisas e eventos na sua vida conforme a sua semeadura. Então, os cabalistas, o que, que eles nos ensinam? Semeie sempre o amor. O amor é fundamental que você semeie. E aí a pergunta que eles fazem é a seguinte: qual é a maior expressão do amor? Já parou para pensar nisso? Qual que é a maior expressão de amor? Profundo isso, não é mesmo, pessoal? Medite um pouco sobre isso. Qual é a maior expressão de amor? O Zohar nos responde qual é a maior expressão de amor. A maior expressão de amor é a tzedakah. Por quê, pessoal, que é a tzedakah? Porque a tzedakah livra da morte. É a tzedakah que vai fazer com que o anjo da morte esteja amarrado ou impedido de atuar na sua vida. Agora, qual tzedakah nós estamos falando? Por que a tzedakah é a maior expressão de amor? Exatamente por causa dessa figura que vocês estão vendo aí, ó. O ser humano caído, ele está desta forma aí, ó. Ele está com a cabeça de galinha, com uma mentalidade de galinha. Ele só cisca para baixo, que é uma metáfora para dizer que ele está preso nos seus 5 sentidos. Ele perdeu os seus sentidos extrasensoriais, que são os sentidos espirituais. Os pensamentos que vêm à cabeça dele são um monte de morcego, um monte de cobra venenosa, que faz com que ele tenha emoções negativas, faça coisas negativas, vibre negativamente e fique alimentando e retroalimentando esse sistema de karma, porque ele envia para o universo coisas negativas e ele recebe de volta coisas negativas. Então, esse é o estado caído do ser humano. Então, quando você faz essa tzedakah aqui, ó, que é abrir os olhos do cego, que na prática é ensinar a sabedoria divina ao pobre de espírito, que é ensinar este conhecimento que Deus deu a Moisés, que Deus deu a Abraão, que está no meio do povo judeu, que nós chamamos de Kabbalah, que ensina quem Deus é, quem você é, como a nossa realidade é criada. E quando você ensina isso e a pessoa pratica isso na vida dela, você está abrindo os olhos do cego, você está ensinando a sabedoria divina ao pobre de espírito. E essa é a maior de todas as tzedakah. Por quê, pessoal? Por que que é maior? Porque o efeito é esse aqui, ó.
Quando você ensina a sabedoria divina ao pobre de espírito, você está restaurando o caído. Você está evitando e ajudando o cego não tropeçar mais. Você está abrindo os olhos ao cego e você está dando riqueza espiritual ao pobre de espírito. Por isso que esta é a maior de todas as tzedakás. E aí o que que acontece? Por que que isso é a maior de todas as tzedakás? Porque o efeito quando nós fazemos isso é esse aqui, ó: doar a oportunidade de alguém se tornar Israel e achar El direto com Deus. Em Masal Israel, não há karma para Israel. Então, quando você dá tzedakah aqui para o Kabbalah Emet, nós investimos em tráfego pago. Vocês devem estar vendo os anúncios do Kabbalah Emet aí no YouTube ou no Google, quando vocês pesquisam Kabbalah. Você vai levar ou ajudar a levar a sabedoria divina a inúmeras pessoas e você vai ajudar a abrir os olhos de muitos cegos. Você vai ajudar muitos cegos a não tropeçarem mais. Você vai ajudar a enriquecer os pobres de espírito. Por isso que a Tzedakah ela é tão importante e por isso que a Tzedakah é o quinto passo da lua nova. E este é um dos segredos profundos da prosperidade do povo judeu. É por isso que nós fazemos muita tzedakah nesses dias da lua nova. E toda lua nova nós fazemos a mesma coisa. E durante o mês, sempre que nós temos oportunidade, nós continuamos fazendo tzedakah, ou seja, incentivando as pessoas a conhecer a sabedoria divina, incentivando as pessoas a estudar o Zohar, incentivando as pessoas a praticar a Kabbalah, incentivando as pessoas a ajudarem as estivás espalhadas pelo mundo a colocarem recursos financeiros para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja recursos na casa de Deus. Mas nós não somos igreja, pessoal. Cada um de nós é um templo. Quando você envia a sua tzedakah para o Kabbalah Emet, eu, Raziel Ben Avraham, como gestor dessa tzedakah, eu vou destiná-la para que ela seja investida em tráfego pago para alcançar mais pessoas. É essa destinação que nós damos. Então, eu, como casa do Senhor, ou seja, eu, como templo do Altíssimo, que hospedo as consciências divinas e estou aqui ensinando a Kabbalah para todas as pessoas, todo o dinheiro que vocês nos enviam, que chega a nós, nós reinvestimos em tráfego pago para espalhar as boas novas da sabedoria divina entre as pessoas, pessoal. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando oportunidade para que mais e mais pessoas se tornem Israel. Lembrando que Israel é Yashar El, direto com Deus. E aí se cumpre a máxima que diz: em Masal Israel, não há karma para Israel. Tá claro isso? Lembrando que Israel é um estado de consciência. Lembra de Jacó? Jacó subiu no monte, foi fazer as meditações cabalistas, venceu o anjo de Deus, venceu os pacotes de energia do anjo de Esaú, do karma que estava vindo contra a vida dele para que seu irmão Esaú lhe matasse. Mas ele alterou o seu karma, alterou o seu destino, e Deus mudou o nome dele para Israel. Ou seja, Israel não é um território físico, Israel é um estado de consciência para toda e qualquer pessoa que consegue alterar o seu destino, que consegue dominar o karma e criar a sua realidade de maneira consciente. Tá claro isso, pessoal? Profundo isso, não é mesmo? Vamos seguir aqui. Olha lá, ó. Olha que bonitinho. Olha o que Israel está falando aí agora. Chamar a vinheta. Então é isso, pessoal. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Depois da vinheta, nós vamos fazer todas as meditações, vamos ouvir o shofar e vamos aplicar a Kabbalah prática, fazendo o que tem que ser feito e aplicando as ferramentas da forma correta para que nós possamos, neste mês de Sagitário, Kislev, assumir o controle de todas as energias astrais
impedindo o karma de se manifestar nas nossas vidas e criando a nossa realidade de forma consciente. Então não sai daí que logo depois da vinheta eu te conduzo em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou o Raziel Ben-Avraham e é um prazer enorme ter você aqui hoje novamente. Hoje é lua nova de Kislev, lua nova de Sagitário, e nós vamos fazer as meditações e colocar em prática aquilo que Deus ensinou a Moisés e que tem sido passado de mestre para discípulo de geração em geração, sendo esta uma parte muito importante do segredo da prosperidade dos judeus. Mas antes de nós fazermos isso, pessoal, eu quero falar ainda um pouquinho do mês passado de Reshivan. Para isso, tem uma música do Cazuza que diz assim: a tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Vocês viram a profundidade desse trecho desta música? O que quer dizer a tua piscina está cheia de ratos? As tuas ideias não correspondem aos fatos. É exatamente o que aconteceu no mês passado, mês de Reshivan. Tinha tanta energia no ar, as águas estavam tão turbulentas, as emoções estavam tão agitadas, que vem à tona aquilo que você não controla, ou seja, aquilo que está dentro de você. Ou seja, se saiu ratos da sua piscina, você brigou com pessoas, você se desentendeu, você estourou, você teve crises de estresse, você teve crises de ira, crises de raiva, você perdeu o seu temperamento em alguma outra situação, você expôs os ratos que estavam dentro de você, como naquela imagem anterior que nós colocamos ali dos morcegos e das cobras e o homem com a cabecinha de galinha. Então você consegue entender por que que o Altíssimo permite um mês no ano como o mês de Reshivan, um mês onde as águas estavam agitadas, um mês de águas turbulentas, de turbulência emocional tremenda, justamente para que saia para fora aquilo que está dentro de você que você não tem consciência, para que você possa mudar isso na sua vida. Tá entendendo isso? Mas qual que é o problema de tudo isso? O que é que diz a música do Cazuza na segunda estrofe? Vejo o futuro repetir passado. Suas ideias não correspondem aos fatos. Já parou para pensar nisso? O que é ver o futuro repetir o passado? Ou seja, a estagnação espiritual que você está na sua vida. Entra mês, entra ano, sai ano, e você continua dando volta na montanha, porque você não aplica a sabedoria espiritual na sua vida. E aí, o Altíssimo traz meses igual o mês passado de Reshivan, para que você passe mal emocionalmente, como um barco que está balançando e você está mareado, para que você vomite para fora os teus ratos, para que você tenha consciência ou tome consciência do que está dentro de você e que você tenha o senso de urgência que você precisa transformar isso. E é por isso que as tuas ideias não correspondem aos fatos, porque você deseja coisas na sua mente, você planeja coisas, você executa, você busca, você tenta de todas as formas fazer o que tem que ser feito, mas fica dando volta na montanha, porque as tuas ideias não correspondem aos fatos, porque não é tão somente o teu esforço físico que vai fazer com que você tenha sucesso e você prospere na sua vida. O fator fundamental é você aprender a criar a sua realidade. É você fazer a correção, é isso que chama tikkun. Corrigir é você corrigir a tua consciência, colocar a tua consciência no piloto da sua vida, colocar a sua consciência no controle de tudo, estar atento a tudo que está acontecendo, tomar consciência do que está dentro do seu mundo interior e tomar consciência que você tem semeado isso inconscientemente
para o universo através da tua vibração emocional, muito embora na sua mente racional você esteja planejando, você esteja executando, você esteja investindo dinheiro, você esteja fazendo tudo certo, pessoal. Não é assim, você precisa dos dois fatores. Você precisa, na verdade, de três fatores. Você precisa do fator espiritual, que é essa elevação de consciência. Você precisa do fator físico, que é tudo isso que eu já citei, que você tem feito diligentemente, você realmente precisa fazer isso. Mas você tem que ter o terceiro elemento, que é a presença divina. É assim que funciona tudo no mundo. A energia elétrica. Você tem o polo positivo e o polo negativo. E se você não tiver a resistência, a luz não acende. E eu já disse para vocês que o povo de Israel é o povo do segol, é aquela vogal hebraica que são três pontinhos assim, porque é esta ideia de como as coisas funcionam. O átomo também funciona dessa forma. Nós temos prótons, elétrons e nêutrons, pessoal. Ou seja, quando você entende que a onisciência de Deus é justamente a glória divina, que é o princípio que está por detrás do funcionamento de todas as coisas, você vai entender que para você prosperar na sua vida, você precisa de três fatores atuantes. No fator físico, fazer o que tem que ser feito. No fator espiritual, você precisa dominar o seu mundo interior para que você controle a vibração energética e emocional que você está enviando para o cosmos, porque é isso que vai voltar para você. O universo, o cosmos, não entende outra linguagem que não seja frequência emocional. Não entende palavras. Não adianta você pedir para Deus, Deus me dá dinheiro. Não. Você quer dinheiro? Você tem que expressar um sentimento de gratidão, de alegria, de apreciação por você já ter dinheiro. E aí isso sobe, o universo vai interpretar. Olha, ele está contente, ele está feliz. Ele está feliz por causa de dinheiro, então eu vou mandar mais dinheiro para que ele continue feliz. Agora, se você entra em oração ou se você está emitindo para o universo emoções de escassez, emoções de frustração, emoções de ausência, é isso que sobe para o universo. E aí o universo fala: olha, ele está pedindo escassez, porque é o sentimento que você está mandando. Então o universo interpreta que você quer sentir mais escassez. Então ele te envia o quê? Mais escassez na sua vida. Tá claro isso? Entenda isso de uma vez por todas, pessoal. Então vamos lá. Kiss leve, ou seja, o beijo leve ou o coração leve, tá certo, pessoal? Vamos lá então, vamos ao que interessa. Vamos fazer as meditações cabalista. Chegou a hora de nós colocarmos em prática esta ferramenta cabalista maravilhosa que o Criador ensinou para Moisés e chegou até nós no dia de hoje. Então, valorize este conhecimento. Vamos lá, então, pessoal. Nós vamos nos sentar com as nossas costas eretas. Nós vamos ter os dois pés paralelos no chão, as duas mãos com as palmas para cima sobre as coxas, em sentido de receber. Lembrando que você tem 5 dedos numa mão, 5 dedos na outra, totalizam 10, são as suas sefirotes. E quando você abre a mão, significa que as tuas sefirotes estão abertas para receber. Mais uma dica valiosa para você aí. E aí nós vamos respirar 3 vezes profundamente para eliminarmos toda a atuação do nosso ego. Nós não queremos nenhuma influência do nosso ego neste momento, muito menos a influência dos 5 sentidos. É por isso que se fecha os olhos. Tá claro isso, pessoal? E aí nós vamos meditar este nome que vocês estão vendo na tela, que é a permutação do tetagrama, que eu já conscientizei vocês. Ele é exatamente o tetagrama que vai dar ordem para Sagitário e para Júpiter e para todo o sistema astral, para que toda a influência desça pela coluna direita da árvore da vida, para que nos influenciem somente coisas positivas e eventos e coisas positivas aconteçam na nossa vida. É isso que significa meditar esta permutação do tetagrama. Então vamos lá, pessoal. Está aí o nome que nós vamos falar. Eu vou falar a título de
explicação, porque esse é um shiur de Kabbalah, então eu posso falar, e você vai recitá-lo mentalmente, você vai dizer mentalmente, no momento em que nós estivermos aqui meditando este nome, pessoal. Então vamos lá. Projetamos um Maguen Davi à nossa frente da cor dourada, que é proteção. Projetamos a nossa consciência para dentro deste Maguen Davi. Somos como uma coluna de luz dentro deste Maguen Davi. Estamos protegidos de toda a influência astral, de todo ataque negativo. Agora nós projetamos à nossa frente um outro Maguen Davi da cor dourada e nós vamos chamar as letras. Chamamos a letra Vav e acendemos. Chamamos a letra Yud e acendemos. Chamamos a letra Re e acendemos. Chamamos a letra Re e acendemos. Temos as 4 letras acesas. Esta permutação do tetagrama, cujo nome é Vaiohaha. Diga mentalmente, Vaiohaha tem o poder, quando eu hospedo esta consciência em mim, de elevar a minha frequência eletromagnética, todo o meu campo energético, nesta vibração, para que eu esteja apto a dar comandos ao sistema astral, comando este aonde as influências astrais que virão sobre a minha vida, elas descerão pela coluna da direita na árvore da vida. Em outras palavras, misericórdia pura. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero influência da luz de Hesed, de misericórdia. Agora nós unimos todas as chamas numa só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, aonde esta permutação do tetagrama, esta consciência divina está hospedada. Ela é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o nosso crânio e ilumina o nosso cérebro, aonde nós aportamos energia elétrica a esta luz. Essa luz desce ao nosso coração, ilumina o coração, aonde nós aportamos energia magnética a esta luz. Essa luz desce ao fígado, ilumina o nosso fígado, aonde nós aportamos energia gravitacional a esta luz. Esta luz sobe agora ao nosso coração. Temos a plena consciência e colocamos a forte emoção e o forte desejo que nós queremos receber apenas as influências positivas deste mês de Sagitário, para que eventos positivos e coisas positivas tão somente se manifestem nas nossas vidas. Esta emoção, este forte desejo, esta intenção que eu coloco junto com esta Kavaná, que são essas letras que nós estamos meditando. Agora essa luz sobe ao cérebro e ilumina o cérebro, desce ao coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio e se forma essa enorme nuvem de luz branca sobre a nossa cabeça dentro do Maguen Davi e vai caindo sobre nós pétalas de luz dessa rosa cheirosa da luz divina, centelhas de luz divina, e essa luz vai penetrando toda a nossa aura, vai tapando toda a brecha energética da nossa aura que porventura houvesse, vai transformando a cor da nossa aura neste branco azulado incandescente. E eleva agora toda a nossa frequência vibratória
na frequência desta consciência divina de Vaiohaha. Agora nós respiramos 3 vezes novamente e podemos abrir os olhos. Muito bem, pessoal, que poderoso isso! Escreve aí nos comentários qual foi a tua experiência, o que que o Altíssimo te mostrou. Você teve alguma visão, você teve algum sentimento específico? Escreve nos comentários, porque quando você verbaliza e você escreve aquilo que você viu, você está trazendo toda a informação que é simbólica, que vem no seu cérebro direito, você está racionalizando ela no teu cérebro esquerdo e você está dando forma àquilo que você recebeu. Então, quando você fala isso para outra pessoa e quando você escreve isso, você está materializando aquilo que você viu. Então fica aí mais um segredo, por isso que eu incentivo as pessoas a escreverem nos comentários qual foi a experiência que ela teve nas meditações. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com as 2 letras do mês. Vocês estão vendo aí a letra Summer para Sagitário, ou seja, para o signo de Sagitário, e a letra Gimel para o planeta Júpiter. E vocês estão vendo aí que eu coloquei ali, ó, sobre Sagitário, no canto da estrela, eu coloquei ali o tetagrama e o homem de pé. Isso é você dar a oportunidade para as pessoas se tornarem Israel, de assumirem o controle das suas vidas, para que elas se transformem em Israel. Isso que nós estamos fazendo aqui, pessoal, é o que a consciência de Israel faz. É este símbolo do tetagrama de pé aí. Quando você é capaz de fazer estas coisas, você é Israel. Você é o tetagrama. Já expliquei isso para vocês em outras oportunidades. Maratona o canal que você vai entender do que eu estou falando, pessoal. Então nós temos aí a letra Summer para Sagitário e a letra Gimel para o planeta Júpiter. Tá gostando, pessoal? Está te edificando? Então se inscreva no canal. Compartilhe o canal no WhatsApp com outras pessoas. Assim você também vai ser um canal de luz, espalhando de Tzedakah neste Brasil que precisa, que carece da luz divina. Não deixe de compartilhar o que você tem aprendido. Ah, você não quer ensinar, você não consegue falar, simplesmente compartilhe o vídeo e veja o que acontece. Pode ser que a pessoa não abra, pode ser que a pessoa te repreenda, pode ser que a pessoa tome inúmeras atitudes, mas você semeou. Da mesma forma, quando você semeia um campo, tem semente que brota, tem semente que não brota, pessoal. É o mesmo princípio, isso faz parte da onipotência do Criador. É o mesmo princípio dos 3 pontos. Primeiro, alguém tem que semear. Segundo, a terra tem que produzir. Terceiro, Deus tem que dar o crescimento. Se ninguém semeia, como que a terra pode produzir e como que Deus pode dar o crescimento? Então não subestime ninguém, por mais entrevada que seja aquela pessoa que você deve estar pensando aí, para essa eu não vou mandar, é para essa que você tem que enviar, porque você não sabe como que está o relacionamento dessa pessoa com Deus, o que que ela está clamando, às vezes é a oportunidade que ela está esperando na vida dela, para ela mudar, para ela não ser mais essa casca grossa que você está acostumado a conviver. Então, compartilhe os vídeos do Kabbalah Emmett com as outras pessoas. Seja você um canal de luz. Então vamos lá, nós vamos meditar na letra Summer e na letra Gimel. Lembrando que Summer nós estamos assumindo o controle de Sagitário e a Gimel estamos assumindo o controle de Júpiter. Quando nós meditamos, nós hospedamos essas consciências divinas, e são essas consciências divinas que vão se entrelaçar quanticamente com as consciências divinas respectivas das mesmas letras lá no planeta Júpiter e lá na constelação de Sagitário, e vai transportar a nossa Kavaná, a intenção que nós estamos colocando. Porque se você colocar aqui a intenção que você quer se ferrar na sua vida, é isso que ele vai levar lá para cima. Então, qual é a intenção que você tem que colocar aqui? Você quer controlar as energias. Você quer que as energias se manifestem em influências positivas. Você quer que as energias se transformem em eventos
e coisas positivas na sua vida. Então é esta intenção que você tem que colocar. É muito importante isso, pessoal. Você precisa vigiar a tua intenção. O que você está pensando, o que você está sentindo e qual é a intenção que você está colocando quando você entra em meditação cabalista. Porque você está semeando, meu amigo. E se essa semente vingar, a terra fazer ela produzir, e Deus der o crescimento, fazer ela vingar, meu amigo, se você semeou a coisa errada, azar o seu. Não diga que eu não te avisei. Então vamos lá, vamos meditar. Mesma coisa. Projetamos um Maguen Davi à nossa frente da cor dourada, que é proteção. Nos projetamos para dentro deste Maguen Davi. Somos como uma coluna de luz dentro do Maguen Davi. Projetamos à nossa frente um outro Maguen Davi, também da cor dourada, e vamos chamar as letras. Chamamos a letra Summer e a acendemos. Chamamos a letra Gimel e também a acendemos. Temos aí a letra Summer, que criou a constelação de Sagitário, e nós temos a letra Gimel, que criou o planeta Júpiter, ou seja, as consciências divinas que criaram estas coisas. Agora nós unimos as duas chamas numa só chama central, simbolizando que nós temos total convicção, total conhecimento e tomamos consciência plena do que a meditação nessas duas letras significa assumir o controle das energias astrais que procedem de Sagitário e que procedem de Júpiter, que são os regentes deste mês de Kislev. Então, a intenção que nós colocamos é: eu desejo profundamente assumir o controle, eu assumo o controle das energias através desta consciência divina que eu hospedo, e eu determino que todas essas energias desçam pela coluna da direita na árvore da vida e elas me influenciem tão somente de forma positiva e que elas se transformem em coisas e eventos extremamente positivos na minha vida. Agora, esta luz sai pelo pico do Maguen Davi, onde as letras estão hospedadas. Essa luz é atraída ao pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o cérebro, ilumina o cérebro e recebe energia elétrica. Essa luz desce ao coração, ilumina o coração e recebe energia magnética. Essa luz desce ao fígado, ilumina o fígado e recebe energia gravitacional. Essa luz sobe ao coração, ilumina o coração. Lembrando que isso que nós estamos fazendo é Meller, Moor, Lev, Kaved, que são as iniciais dessas três palavras em hebraico: Moor, cérebro, Lev, coração, Kaved, fígado. E essas três letras, quando nós compomos elas numa palavra, se forma a palavra Meller em hebraico, que significa rei. Rei do quê? Rei da terra, rei do sistema astral. Quando você se torna um Elohim e você é capaz de hospedar as consciências divinas e dar comandos ao sistema astral para que as energias se manifestem de acordo com o seu comando e se tornem eventos e coisas positivas na sua vida. Em Mazal Israel, não há karma para Israel. Agora essa luz sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, desce ao coração, ilumina o coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio, se forma essa enorme nuvem de luz branca sobre a nossa cabeça. Vão caindo sobre nós centelhas de luz que vão iluminando toda a nossa aura, vão imantando toda a nossa aura, vão elevando a nossa frequência vibratória, a frequência vibratória desta consciência divina que nos coloca no comando, que nos dá o poder de controlar as energias astrais deste mês de Kislev.
Agora visualize na sua mente tudo que você quer semear nesse dia. Amor, fraternidade, alegria, felicidade, prosperidade, abundância, dinheiro. Lembrando que você precisa dar primeiro para você receber. Em outras palavras, é o princípio da semeadura. Primeiro você planta, depois você recebe. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois, porque não vai funcionar. Se você não der, você não vai receber. Se você não semear, não plantar, não tem colheita, você não recebe. Então visualize aí o que você quer semear agora, durante este mês. Muito bem. Vamos respirar 3 vezes novamente. Vamos voltando ao nosso corpo e podemos abrir os olhos. E aí, alguém aí por acaso teve a visão do planeta Júpiter orbitando na sua mão direita? Alguém aí teve alguma visão de você acima do sistema astral, acima dos 12 signos do zodíaco, vendo as estrelas orbitando embaixo de você assim? Alguém teve alguma visão desta forma? Escreve aí nos comentários o que você viu, o que você sentiu e manifeste aquilo que você quer manifestar. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer agora a recitação da primeira bênção, para a gente manifestar tudo isso que nós meditamos agora, tudo que nós colocamos de desejo, tudo que nós colocamos de intenção, com a kavaná correta, agora com o P, que é boca, nós vamos transformar isso em Pelé, que é milagre. Ou seja, nós vamos fazer um milagre. O milagre nada mais é do que você manifestar as energias astrais, as energias cósmicas, a luz divina em coisas e eventos no mundo físico. E você faz isso através da boca. Por isso que tem aquele versículo: o poder da morte e da vida está no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Tá claro isso para vocês? Estão entendendo o que é que significa de verdade a semeadura? Você semeia com pensamentos, você semeia com emoções, que é a vibração que sobe para o cosmos. Só que você manifesta aqui na Terra aquilo que você fala. Então, cuidado com o que você fala. Não se auto-amaldiçoe, não amaldiçoe as outras pessoas. Quando você fala mal de você mesmo, você está manifestando o que você está falando de mal na sua vida. Quando você fala mal de outra pessoa, você está induzindo o universo a manifestar o que você falou na vida da outra pessoa. E se você dá o azar disso se manifestar na vida da outra pessoa, porque a outra pessoa tem um karma grande e você está antecipando aquele karma na vida dela, você vai dividir esse karma com essa pessoa, porque você vai criar um karma na sua vida. Por isso que é de extrema importância você não fazer Lashon Hará. É por isso que o Zohar afirma que a pessoa que faz Lashon Hará, a pessoa que fala mal das outras pessoas, o mal de língua, isso cria lepra. Que lepra? Não é lepra física, pessoal, é lepra espiritual, ou seja, você começa a manifestar só caos na sua vida. Por quê? Porque o teu corpo físico está doente de lepra, ou seja, energias negativas se manifestam criando caos na sua vida. Esse é o resultado da lepra espiritual, que tem a sua causa, o seu nascimento no Lashon Hará, falando mal das pessoas, na calúnia, na difamação, em falar mal das pessoas. Então, ó, boca de siri em relação a você, em relação às demais pessoas, para que você não manifeste coisas ruins na sua vida, porque você já aprendeu que a boca é P e que a palavra hebraica Pelé é milagre, ou seja, com a boca você cria. Este é o segredo de abracadabra. Abracadabra, as palavras em hebraico para abracadabra, elas vão significar enquanto falo eu crio. E este é o segredo do abracadabra, pessoal. Então vamos lá, vamos recitar a bênção em voz audível e materializar
tudo aquilo que nós meditamos, tudo aquilo que nós semeamos a nível espiritual e que nós vamos, através de atos físicos, também manifestar. Porque lembra dos 3 pontos, pessoal? Nós meditamos, aí nós temos um ato físico que a gente faz. Por exemplo, a gente come pão, tem a bênção da Abraha para materializar as energias espirituais. Ou seja, sempre tem um ato físico envolvido. Se é dar de sedacá, é dar de sedacá. Se é comer pão, é comer pão. Ou seja, você precisa fazer algo físico para que você manifeste aquilo que você desejou, aquilo que você pediu. Lembrando, pediu dinheiro, você precisa dar dinheiro. Pediu carinho, você precisa dar carinho. Pediu respeito, você precisa dar respeito. Então é o ato físico que materializa. É a mesma coisa de Pelé, milagre. Ou seja, com a boca você cria, com as tuas ações você materializa aquilo que você está desejando para a sua vida. Então vamos lá, vamos aqui. Primeiro nós vamos escanear da direita para a esquerda esta frase em hebraico. Lembrando que o teu subconsciente ele capta toda esta informação, porque esta é uma linguagem de símbolos. As letras hebraicas são arquétipos, são símbolos que o teu consciente compreende, que o teu consciente consegue interpretar e assimilar. Então, escaneie com os seus olhos. Seus olhos são como um scanner óptico, porque os olhos são a janela da alma e vão levar isso para dentro de você e o teu subconsciente vai receber toda esta energia e vai compreender tudo isso que está escrito aí. E uma vez que nós escaneamos com os olhos, vamos repetir a bênção em hebraico. Yah vayohaha Tsevaot Elohei Israel Elohim Rainho Meler Olam El Shaddai. Muito bem, vamos agora para a segunda bênção. Mesma coisa, vamos escanear com os olhos e vamos repetir audivelmente. Baruch atah vayohaha Eloheinu Meler haolam Oseh Maseh Bereshit. Muito bem, pessoal. Nós recitamos aí as duas bênçãos. E é de extrema importância que você recite, porque você está materializando, ou seja, a boca materializa, que é P. E Pelé em hebraico é milagre. Então você faz milagre através da sua boca, quando você profetiza, quando você fala, quando você afirma, você está trazendo um Pelé para o mundo físico, ou seja, um milagre. Em outras palavras, você está manifestando as energias espirituais que você está semeando dentro de você. Lembrando que o universo só dá para você de volta aquilo que você semeou, seja ruim ou seja bom, seja positivo ou seja negativo. Por isso que você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. Você é o autor, você é o protagonista da sua vida. Nunca se esqueça disso. Então agora, pessoal, o que é importante? Se você quiser parar o vídeo e fazer a sua tzedakah para o Kabbalah Emet, este é um momento propício. Por quê? Porque logo depois nós vamos ouvir o shofar. Ou seja, quando nós formos levar para o cosmos tudo isso que nós colocamos nas nossas intenções, tudo isso que nós colocamos emoção e desejo profundo, todas as meditações que nós fizemos, todas as consciências divinas que nós hospedamos, isso se transforma agora num pacote energético e nós vamos disparar isso para o cosmos, lá para Elohim, dando este comando. Então, se você quer dinheiro na sua vida, tzedakah, você precisa doar dinheiro. Se você quer qualquer outra coisa na sua vida, pare o vídeo aí, vai lá dar um abraço no seu marido, dá um beijo no seu filho, liga para aquela pessoa que você queria se reconciliar, sei lá o que você quer fazer. Depois você volta aqui para ouvir o shofar, porque daí este pacote já sobe tudo junto para o universo.
Quer dizer que você não pode fazer depois? Você pode fazer depois, mas o ideal é que você faça agora, porque você manda tudo isso num pacote só, nessa força emocional que você está sentindo agora. Porque depois você vai fazer de tzedakah depois, ou vai se reconciliar com alguma outra pessoa depois, ou sei lá o que você vai fazer. Talvez no momento que você vai dar, você faça isso de um ponto do coração mais vazio, mais frio, sem muita emoção. E isso vai influenciar diretamente o que você vai receber de volta. Porque a emoção que você coloca junto com a Kavaná, que é o nome de Deus, junto com a vontade, o desejo que você colocou, que é o recipiente, que é a força que vai fazer essa semente crescer ou não. Por isso que eu aconselho que você dê a sua tzedakah agora, ou faça o que você tem que fazer. Depois você volta para ouvir o shofar, para que suba tudo isso num pacote só. Agora, pode fazer depois? Pode. Você pode fazer até amanhã ao pôr do sol, que é o segundo dia da lua nova. Você pode tanto recitar a bênção, fazer as meditações, dar a sua tzedakah. Se você quer que isso aproveite como semente do mês, você tem até o pôr do sol do segundo dia da lua nova. Lembrando que hoje é o primeiro dia da lua nova. Mas você pode fazer isso até amanhã. E caso você perca isso, você esteja vendo isso mais para frente, você pode fazer aquela meditação de voltar no tempo que eu já ensinei no canal, vir e fazer todas as meditações aqui e também dar a sua tzedakah para aproveitar lá na semente do mês. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você recebe todo dia 5. Quando chegar lá no 5 de dezembro, você recebeu. E aí, até lá você não tem dinheiro para dar a tua tzedakah. O que você vai fazer? Lá você vai pegar o teu dinheiro, vai fazer as meditações de voltar no tempo, vai fazer as meditações da lua nova novamente. E aí você vai dar a sua tzedakah, porque daí vai aproveitar como semente do mês para que você colha, naquele restante do mês que ainda existe, uma semeadura de dinheiro para este mês de Sagitário. Entendeu como que funciona, pessoal? São ferramentas práticas que a Kabbalah disponibiliza para nós. Então fique livre se você quiser parar aí e fazer a sua tzedakah, use da sua liberdade e do seu livre-arbítrio para isso. Vamos seguir aqui então. Tá aí a questão da tzedakah, vocês já viram, blá blá blá. Vamos lá então. Shofar, que vai dar ordem ao sistema astral, e é ouvindo o shofar que nós fazemos isso, ok? Então vamos ouvir o shofar. Muito bem, pessoal. Qual foi a sua experiência ao ouvir o shofar? Você viu luz, você viu pacotes de energia subindo, você viu anjos comandando o sistema astral, você viu os planetas orbitando de formas diferentes. O que é que você viu? O que é que você sentiu? O que é que o Altíssimo falou com você no momento que você ouviu o shofar? Escreva nos comentários, eu quero saber o que é que Deus tem falado com você, porque isso serve de testemunho para as demais pessoas. E depois você pode olhar lá no comentário, quando isso se cumprir na sua vida, você vem e fala: se cumpriu na minha vida, para que você saiba que a Kabbalah funciona. A Kabbalah é um conhecimento que nenhum homem inventou. A Kabbalah foi Deus que deu este conhecimento ao homem, a Moisés, lá no Monte Sinai. E esta revelação divina para que nós sejamos Or Hagoim, para que a gente aplique tudo isso na nossa vida, para que nós nos tornemos Israel, sejamos donos dos nossos destinos, passemos a criar a nossa realidade de maneira consciente. É desta forma que nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. E este é o segredo maior que a humanidade pode receber do Altíssimo.
Então, seja você um canal de luz para as pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo. Que você tenha um mês abençoadíssimo, cheio de prosperidade, de abundância, de luz na sua vida, cheio de certeza absoluta, cheio de coisas boas, de eventos positivos acontecendo na sua vida a todo momento. E não deixe de voltar aqui e testemunhar, dar o seu depoimento. Eu fiz a lua nova e eu estou fazendo todos os dias do mês a permutação do tetagrama e as 2 letras do mês, as suas meditações. Também ouço o chofar de vez em quando e só tem acontecido coisa boa na sua vida. Não deixe de voltar e de dar o seu depoimento. Muito obrigado pelo seu tempo e eu te vejo no próximo vídeo. Shalom a todos! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah.